O assunto da nossa aula hoje é o martírio de Cristo. O martírio de Cristo, que diz respeito à última semana de Cristo, é a introdução, depois a ceia e o momento quando Cristo é preso e começa de fato, literalmente, o martírio, que é a sua flagelação, que é o castigo que nos traz a paz, como diz Isaías 53, culminando com a sua morte na cruz. Então, se der tempo, a gente vê todo o conteúdo hoje. Se não der, a gente continua na próxima aula. E na sequência, nós vamos estudar sobre a ressurreição de Cristo. Então, tem muita coisa para a gente ver aí na nossa caminhada. Tá bom? A primeira pergunta que se faz é por que Jesus teve que morrer na cruz? Bom, Hebreus, capítulo 9, versículo 22, como vocês podem ver o texto, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Deus estabeleceu já no Antigo Testamento que o perdão dos pecados seria oferecido mediante o derramamento do sangue. Isso era tipificado, era simbolizado com o sacrifício dos animais no Antigo Testamento. O sacrifício dos cordeiros, dos animais, como nós podemos ver em Levítico. Tudo isso apontava para Cristo. Tem uma expressão que a gente usa na teologia, que é tipo. Que é um tipo, é uma figura, é um símbolo, é uma imagem, né? É uma coisa que simboliza. Então, o cordeiro que era morto no Antigo Testamento era um tipo de Cristo. Ele tipificava Jesus Cristo, simbolizava Jesus Cristo e sua obra. Tá? Então nós temos Davi, por exemplo, que também era um tipo de Cristo, José, que era um tipo de Cristo, Moisés, que era um tipo de Cristo, ou seja, pessoas que tinham algumas marcas, algumas características ou ministérios que simbolizavam a obra de Cristo, que apontavam para a obra de Cristo. Então, o sacrifício desses cordeiros, desses animais no Antigo Testamento, tipificavam a obra de salvação de Jesus Cristo, né? Existem algumas profecias também no Antigo Testamento que dizem respeito ao sacrifício de Jesus e até já prefiguram que Jesus Cristo seria sacrificado numa cruz. E a gente vai estudar essa ideia de cruz, que no grego é stauros. Nós vamos estudar essa ideia de cruz no sacrifício de Cristo. Por exemplo, Deuteronômio 21, versículo 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é o quê? Maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E Gálatas capítulo 3, versículo 13, que aponta diretamente para o cumprimento daquilo que Deuteronômio 21 afirma, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos lá de novo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá, eu queria que vocês observassem bastante esse texto, porque existe ainda um preconceito dentro de algumas igrejas evangélicas e com alguns irmãos com relação ao uso da cruz. Alguns irmãos criticam, reprovam o uso da cruz, dizendo que a cruz é símbolo de maldição. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que a cruz não é símbolo de maldição. Maldito é quem for pendurado no madeiro, tá? Então, quem é colocado no madeiro, ou seja, quem é condenado à morte por crucificação, é considerado como maldito. Então, essa expressão maldito se refere a Jesus Cristo e não à cruz. Agora, se refere a Jesus Cristo em que sentido? No sentido de que ele levou sobre si o pecado, a natureza pecaminosa humana, muito embora a natureza dele não fosse pecaminosa. Colossenses capítulo 1, versículo 19
e Colossenses capítulo 2, versículo 9, deixam isso claro. Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente, ou seja, habita fisicamente, toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que diz respeito a Deus, que é pleno, que é completo, está no corpo físico de Jesus Cristo. Então, fisicamente, Jesus Cristo, ele era sem mácula, sem defeito, sem pecado. A sua natureza era completamente pura. E ele, sendo completamente puro, leva sobre si, né, o peso da natureza humana pecaminosa, o pecado, né, como consequência, como herança de Adão. Então, assim ele assume o nosso lugar. Na verdade, nós somos os malditos e fomos substituídos por Jesus Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Assumiu o nosso lugar. Ok? Ficou claro ou não? Camila, pediu para fazer uma pergunta. Todo aquele que for pendurado no madeiro, porque era assim que era visto todo aquele que era crucificado. A crucificação foi um método de morte e de tortura criado na Pérsia, né? Criado na Pérsia muitos anos antes de Cristo, e que foi adotado por várias civilizações, inclusive pelo Império Romano, e os romanos aperfeiçoaram, né, a prática da crucificação. Então a crucificação executada pelos romanos, ela se tornava mais cruel, mais dolorosa do que os outros tipos de crucificação, e aí nós veremos o porquê disso, né? Pois não, Alessandra? Fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo não. Deus não usar quase todas as coisas. Porque assim, segundo a lei, alguns eram muitos, mas muitos velhos. O apedrejamento era uma maldição. Não, mas o apedrejamento era uma punição. O apedrejamento não era um sacrifício oferecido a Deus. Está se falando de sacrifício oferecido a Deus. Então, olha só. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Por quê? Porque existiam vários tipos de sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. Tinham as ofertas de manjar, tinham as ofertas pacíficas, tinham as ofertas que envolviam derramamento de sangue. Então, nem toda oferta, isso é prescrito no livro de Levítico, nem toda oferta envolvia derramamento de sangue. Tá certo? Apedrejamento não é oferta, era uma punição, aí é outra história. Aqui ele está falando de perdão de pecado, por meio da oferta que é oferecida a Deus. Ok? Entendeu? Pastor, algumas religiões hoje se utilizam dessas passagens isoladamente, distorcidas, para realizar sacrifícios. Sim, veja só, isso aqui nós estamos tratando dos preceitos que foram entregues no Antigo Testamento para a nação de Israel, que apontavam para Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento da lei. Logo, nós não temos hoje mais necessidade de fazer sacrifícios, porque esse sacrifício é Jesus. Ele já fez o sacrifício definitivo. Por isso que o Novo Testamento nos ensina que ele morreu de uma vez por todas, né? Então, a partir de Jesus Cristo, não há mais necessidade de se sacrificar nenhum carneiro. Se alguma pessoa, alguma religião, quem quer que seja, quiser fazer o uso de sacrifício de animais hoje, né, nesse sentido aqui, fazer sacrifício de animal, essa pessoa está blasfemando contra o sacrifício de Cristo. Essa pessoa, esse grupo, está rejeitando o sacrifício de Cristo, que é único e definitivo. Tá certo? Ficou claro? Então vamos lá. Quando a gente começa a tratar do assunto que diz respeito ao martírio de Cristo, uma das perguntas muito comuns que se faz é: em que dia Jesus Cristo morreu? Qual foi o dia que ele morreu? Porque normalmente, pelo calendário católico, disse que Jesus morreu numa sexta-feira, né? E alguns também defendem esse posicionamento. Mas vejam, se ele morreu na sexta-feira, o texto bíblico é claro ao afirmar que ele ressuscitou nas primeiras horas do domingo. Então, se morreu na sexta, da sexta para o sábado dá um dia, não é isso? Do sábado para o domingo, 2 dias.
Mas ele disse que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites, assim como Jonas passou no ventre do peixe, ele há de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Se ele morrer, o telefone está tocando aí, se for para mim, diga que eu não estou não, tá certo? Se ele... vamos alguém dar uma olhada lá. Veja se é o alarme do seu carro, escuta aí, ó. Vai passar com o seu, tá bom. Veja, por exemplo, ele morre na sexta-feira, até o domingo não vai dar 3 dias. Então como é que nós resolvemos esse problema? Algumas pessoas dizem que na cultura judaica, um período de 12 horas corresponde a um dia. Né? Então assim nós teríamos 3 dias, porque nós teríamos 3 períodos de 12 horas. Isso também não corresponde à realidade dos fatos. No calendário judaico, né, um dia tem 24 horas e não 12 horas. Isso. Só a única diferença é que nosso calendário é solar e o calendário hebreu é lunar. Então, para nós, um dia começa após meia-noite. E para os judeus, o dia começa quando o sol se põe. Então, quando o sol se põe, ali já é outro dia. Tá certo? Por isso que o judeu, quando vai guardar o sábado, ou alguns adventistas, né, ao guardarem o sábado, quando é na sexta-feira, quando o sol se põe, ele já não quer mais trabalhar, fazer mais nada, porque para ele, o sol se pôs, ali já começa o sábado. Então a única diferença é essa, tá? Mas o dia continua tendo 24 horas sem nenhum problema. Mas como o dia lá não começa às 6 horas da noite, então seria às 6, seria às 6 horas da noite da quinta, não, que começaria a contar às 6. Tá, então vamos lá. Da quinta para sexta. Então da quinta para sexta, um dia. Da sexta para o sábado, 2 dias. O problema é que foi que horas que ele ressuscitou do domingo? Que horas que Jesus morreu na cruz? 3 horas da tarde. Jesus foi posto na cruz às 9 horas da manhã e foi tirado às 3 horas da tarde. Ele passou 6 horas na cruz. Então ele morre, suponhamos ali, na sexta-feira de 3 horas da tarde. De 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então às 3 horas ele morre na cruz. Então, às 3 horas da tarde, né, ele morre na cruz, da sexta-feira. De 3 horas da sexta até 3 horas do sábado, um dia. Aí do sábado para o domingo, não deu nem as 3 horas do domingo. Antes disso ele ressuscita. Não deu nem 2 dias. Um dia tem 24 horas. Como é que a gente resolve esse problema? Deixa eu mostrar. Quem está com o celular ligado, por favor, desliga. Coloca no silencioso, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um quadro que talvez nos ajude a resolver esse problema. Tá? Veja só. Segundo as informações bíblicas que nós temos, na sexta-feira, Jesus Cristo chega em Betânia. É quando tem a festa de Betânia, né? João capítulo 1, versículo 21. No sábado, é o dia que o cordeiro pascal era tomado, segundo a tradição de Êxodo 12, versículo 3. No domingo, é o chamado domingo de Ramos, é a entrada triunfal. É quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado numa jumenta, e as pessoas começam a clamar e dizer Hosana, Hosana, né? E aí os judeus acham ruim, vão reclamar com Jesus, mandando o povo se calar. E Jesus disse: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Bom, isso aqui foi no domingo. Na segunda-feira, Jesus Cristo amaldiçoa a figueira. Na terça, é quando ele censura os líderes judeus e traz ali o sermão da montanha, o famoso sermão do monte, né? Na quarta-feira, Jesus Cristo morre. Êxodo 12, versículo 6. Cristo é posto e levado à cruz na quarta-feira. Ele é preso na terça-feira à noite.
A noite inteira Jesus Cristo passa pelo julgamento. Nós vamos avaliar esse julgamento aqui. A noite inteira sendo julgado pelos fariseus, né? levado diante do Sinédrio. Na quarta-feira de manhã é levado, né, para Pilatos, vai para Herodes, é açoitado, depois é posto na cruz. 9 horas da manhã Jesus Cristo está lá na cruz. Da quarta-feira. Então faz sentido quando na religião católica chama quarta-feira do trevo. Vamos chegar lá. Esqueça todas as tradições religiosas que nos foram passadas e vamos entender o que a Sagrada Escritura diz. Tá certo? Então vamos para a Sagrada Escritura. E aí na quarta-feira, 9 horas da manhã, ele é posto na cruz. Fica de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, completando o período de 6 horas. 3 horas da tarde, Cristo ora dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele morre às 3 horas da tarde, na quarta-feira. Ok? Como é que nós sabemos que era uma quarta-feira? Primeira coisa, a Bíblia diz, né, João 19:31, para quem quiser abrir o texto, que era grande aquele sábado. O que significa isso? Que era grande aquele sábado. Abra sua Bíblia e lê lá, por favor. João 19:31. Eu vou chegar lá, só um segundo. 31. A partir do 30 diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o que? Grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrar as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Veja, era grande aquele sábado. Nenhum corpo poderia ficar pendurado na cruz, porque era o dia de sábado, era a Páscoa, e nós temos agora nesse calendário uma grande festa. A Páscoa, segundo o calendário judaico, começava a ser comemorada na quinta-feira. A Páscoa aqui não era comemorada no sábado. O feriado da Páscoa, o Pessah, que os judeus comemoravam a sua libertação do Egito, começaria na quinta-feira. No sábado era no Shabat. A palavra Shabat, que nós traduzimos em português como sábado, que é o descanso, tem vários significados na Escritura. Por exemplo, o sábado, o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É um Shabat. Mas se você tem um feriado durante a semana, esse dia feriado, como era o caso da Páscoa, na quinta-feira, esse dia feriado também era chamado de Shabat. Então, nessa semana da crucificação, nós temos ali na mesma semana 2 Shabats. O Shabat na quinta e o Shabat, como já era comum, todo sábado, no sábado. Então nós temos em uma única semana 2 Shabats, quinta e sábado. Por isso que o texto bíblico diz que era grande aquele sábado, ou seja, era um grande Shabat, porque era feriado na quinta, era o feriado de Páscoa,
era feriado no sábado, como toda semana é feriado. O judeu, o hebreu, guarda o sábado, e a sexta ficaria imprensado. Então nós temos uma semana com 3 dias fechados, com 3 dias de descanso, com 3 Shabats, quinta, sexta e sábado. Então nós temos aqui os 3 Shabats. Ficou claro isso ou não? Então Cristo foi crucificado na véspera do Shabat. A palavra Shabat é traduzida em português como sábado. Por isso que aparece no texto bíblico, era grande aquele sábado. Aí muita gente lê o texto e acha que aquele sábado era grande porque era o sábado em que Jesus Cristo estava sepultado. Não era por isso. Na NVI diz como? Deixa eu dar uma olhada na tradução. 19:31. Letra miudinha essa aqui. Agora me castigou. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por que aquele sábado seria especialmente sagrado? Na verdade, aquele Shabat era especialmente sagrado. Era uma semana com 2 Shabats. O Shabat da Páscoa, quinta, e o Shabat semanal, dia de sábado, sem nenhum problema. Então Cristo foi crucificado e morreu na véspera desse Shabat, que é a quinta-feira. Ele morre na cruz às 3 horas da tarde. O soldado vem para quebrar as pernas. Por que ele veio para quebrar as pernas? Porque o crucificado, normalmente ele morria por asfixia. Isso eu estou falando da quarta-feira. Quando eu falar sábado aqui, entenda Shabat, o grande Shabat, quinta, sexta e sábado. Tá? Então o soldado vinha para quebrar a perna do crucificado. Então ele dava uma marretada na perna para quebrar os ossos. Né? Então quem estava crucificado, que era nessa posição aqui, ele não conseguia respirar. O seu pulmão ficava comprimido. Ele conseguia colocar o ar para dentro, ele inspirava, mas ele não conseguia botar o ar para fora. Ele não conseguia respirar. Então, para poder respirar, ele teria que levantar o corpo, puxando o corpo nos cravos que atravessavam seus pulsos e empurrando o corpo no cravo que atravessava seus pés. Para ele poder levantar o corpo, fazer esse movimento aqui assim, dava muita cãibra, então ele tentava fazer esse movimento aqui para poder respirar. Então, quando se quebrava as pernas do crucificado, ele não tinha mais como levantar o corpo. Então ele ficava com o corpo pendurado ali na cruz e morria por asfixia. Então, para que os corpos dos crucificados não ficassem pendurados na cruz, porque seria grande aquele sábado, o corpo teria que ter sido tirado da cruz antes de começar o sábado, que era a quinta-feira. Esse grande sábado começava na quinta. Então o soldado foi quebrar as pernas. Quebrou a perna do primeiro crucificado, quebrou a perna do segundo, mas ele percebeu que Cristo já tinha morrido. Então pega a lança. Era uma lança romana chamada pilum. E ele pega o pilum, em português é o pilo. Então ele pega o pilum e atravessa Jesus Cristo, de um lado a outro. Quando puxa a lança, ele fez isso para verificar se Cristo realmente tinha morrido. Então ali sai sangue e água, como o texto diz, e Cristo de fato já estava morto. Então o soldado cai ali aos pés, e verdadeiramente esse era inocente, verdadeiramente era o Filho de Deus, e vai e comunica que Cristo já tinha morrido na cruz. Nesse meio tempo, o que é que vamos fazer com Jesus? Normalmente, os crucificados eram jogados lá, enterrados ou deixados no meio do deserto para que os chacais, os abutres, os urubus viessem comer sua carne. Ele era enterrado como indigente, era jogado lá numa vala qualquer. Nesse meio tempo, José de Arimateia, usando da sua influência, que era um homem rico, vai falar com Pilatos e pede que Pilatos dê a permissão para que Jesus seja sepultado na sua cova, na sua tumba nova,
recém-escavada na pedra. Então Pilatos dá a permissão. Com isso você percebe o seguinte: Cristo morre na cruz às 3 horas da tarde, mas ele não é sepultado imediatamente. Existe um tempo até que ele seja tirado da cruz. José de Arimateia fala com Pilatos, Pilatos dê autorização, essa autorização chegue para ser entregue aos soldados que estão ali junto da cruz. Existe um tempo ainda. Então o corpo de Jesus é tirado da cruz, e já perto do pôr do sol, da quarta para a quinta, perto do pôr do sol, o corpo de Jesus é levado até a tumba. É levado um composto de mirra e aloés. Eu vou trazer mirra e aloés para vocês verem depois, verem como eram esses produtos, o cheiro deles. Isso era usado na preparação do corpo do judeu, segundo a tradição, né? Então o corpo de Jesus foi preparado, né? Foi enfaixado, não foi apenas coberto com lençóis. O corpo foi enfaixado e foi levado até a tumba e foi depositado lá na tumba. Isso já no final do dia, da quarta para a quinta-feira, no pôr do sol. Então a partir daqui começa a contagem. Veja, Charles, a pergunta que você fez. Jesus Cristo disse, está em Mateus, se eu não me engano, Mateus 16. Cristo diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Aí, 16, 4. Isso. Aí Cristo diz o seguinte, ó: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, preste atenção nas palavras. Assim como Cristo passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo não disse que iria passar 3 dias morto. Ele disse que iria passar 3 dias sepultado no seio da terra. Então a contagem não começa quando Cristo morre na cruz, na quarta-feira às 3 horas da tarde. A contagem começa quando o corpo de Cristo é depositado na tumba. Começa na quinta-feira, quando o sol se põe na quarta, para o judeu já é um novo dia. Então ali começa a contagem do dia. Da quinta para a sexta, um dia. Da sexta para o sábado, 2 dias, e do sábado para o domingo, 3 dias. Agora sim nós temos os 3 dias, que foi o que Jesus Cristo disse na sua profecia. E disse mais: o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites. Então algumas pessoas que defendem que Cristo morreu na sexta-feira, porque o judeu faz a contagem considerando um período de 12 horas. Bom, Jesus Cristo já desmancha esse argumento na sua própria afirmação, né? O Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eu queria ver com vocês, antes de nós irmos para a segunda aula, fazer uma análise do julgamento de Jesus Cristo. Isso aqui, para quem estuda direito, né, é uma maravilha, é uma análise jurídica, né, das falhas que ocorreram no julgamento de Jesus Cristo. Isso segundo a lei mosaica, aquilo que predetermina a lei mosaica, tá? O código de leis entregue no Antigo Testamento. Então a lei prescrevia, né, uma série de ordenanças. Ela prescrevia, né, como deveria ser o julgamento de Jesus Cristo, e os judeus, né, na ânsia de matar Jesus Cristo, nessa ansiedade, eles quebraram completamente aquilo que a lei prescrevia com relação a como um acusado deveria ser levado a júri, como deveria ser feita a investigação, como deveria se desenrolar todo o processo, todo o julgamento, e no caso de condenação, como é que isso deveria ser feito. Então eu quero analisar isso aqui com vocês agora. Por exemplo, o primeiro ponto a ser observado, a traição. A traição era banida pela lei judaica, ou seja,
se alguém fosse levado a júri, porque ele foi traído por um amigo, então o julgamento ali já não era nem levado em conta, já nem deveria ocorrer, porque havia um jogo de interesses por trás disso. Então, só aí o julgamento de Jesus não deveria ocorrer, mas ocorreu. Ele foi levado a julgamento por causa da traição de Judas Iscariotes. O segundo ponto, a maneira como a prisão era efetuada. Não era prevista prisão preventiva, somente a prisão em flagrante delito. Eles tentaram pegar Jesus Cristo várias vezes em armadilha, para prender Jesus Cristo em flagrante, e nunca conseguiram. E aí decretaram a prisão preventiva de Jesus, o que não era prescrito pela lei mosaica também, o que não deveria ter sido feito, mas fizeram. Terceiro, a investigação. Pela lei mosaica, era prevista investigação contra o acusado e depois a apresentação das provas com a acusação. E era necessário conhecer qual era o crime atribuído àquele acusado. Ele está sendo acusado de quê? E nada disso, a sua qualificação, nada disso foi feito com Jesus Cristo. Não existiu qualquer investigação, simplesmente chegaram lá, prenderam e trouxeram direto para o julgamento. Depois, interrogatório. O interrogatório era previsto no tribunal. Jesus Cristo foi interrogado de forma ilegal por Anás, fora do tribunal. A confissão era proibido, não se poderia aceitar a confissão. A confissão era proibida, mas ela deveria ser aceita se apresentassem no mínimo 2 testemunhas como prova. Por que é que o condenado não poderia confessar o crime? Porque normalmente, quando se confessava o crime, é porque ele tinha sido torturado. Ele foi torturado, então não poderia confessar o crime. Se ele foi torturado, é porque existia alguma ilegalidade nesse processo aí. Então eles queriam que Jesus Cristo confessasse, Jesus não confessou. Aí o soldado vem e espanca Jesus na frente do sacerdote que estava interrogando, Jesus olha para o soldado e diz: por que você me bate? Porque eu disse a verdade. E depois são trazidas as testemunhas contra Jesus. E aí é o próximo ponto que nós vamos tratar. Era imprescindível, no mínimo, 2 testemunhas, desde que não houvesse contradição entre elas. E a coisa que mais ocorreu foi contradição entre as testemunhas. Eles trouxeram 8 testemunhas, mas elas foram tão contraditórias entre si que foram dispensadas. E depois foram convocadas mais 2 testemunhas, que também se contradisseram. Então você veja aqui a quebra de todos os preceitos estabelecidos pela lei no que diz respeito ao julgamento de Cristo. Com relação aos julgadores, os membros do tribunal tinham que ser notificados oficialmente, ou seja, eles eram notificados oficialmente, com antecedência. Vai haver um julgamento, e nada disso ocorreu. Foi um jogo de cartas marcadas. Foram convocados com urgência, à noite, e apenas os membros do tribunal que tinham interesse na condenação de Cristo. O outro ponto, os impedimentos legais que haviam no que diz respeito à lei mosaica. Era proibido que qualquer parente, amigo ou inimigo do acusado o julgasse. Os membros do tribunal eram inimigos de Cristo. Quer dizer, eles tinham interesse em condenar a Jesus Cristo. O julgamento. Nos dias anteriores a festas, era proibido qualquer prisão ou julgamento. E quando é que Jesus Cristo foi preso e foi julgado e foi condenado? Na véspera do Shabat, e era grande aquele Shabat. O rito, como era o rito do julgamento? As assembleias e as comissões dos tribunais
só funcionavam às segundas e às quintas-feiras. O julgamento de Cristo desrespeitou as exigências legais. Cristo foi preso na terça-feira, condenado ao amanhecer do dia da quarta e crucificado na quarta-feira, nos dias em que não estava prescrito, não era ordenado o dia em que o tribunal deveria funcionar. A competência para o crime que foi atribuído a Jesus, que era o crime de blasfêmia, o Sinédrio, que era o tribunal composto pelos 70 principais, o Sinédrio era competente para julgar aquele crime de Jesus. Porém, eles jogaram para Pilatos, para não serem competentes por isso. Pilatos jogou para Herodes, porque também não queria se comprometer com isso. Aí Herodes joga de volta para Pilatos, uma coisa que já era prevista. A competência é de quem? É do Sinédrio. Mas o Sinédrio não quis assumir essa competência. Por quê? Porque no caso de Jesus ser condenado, o Sinédrio não tinha autoridade para crucificar ninguém. E eles queriam que Jesus fosse crucificado. Era coisa premeditada. Demais. O prazo para crimes de pena capital, ou seja, cuja tentativa seria pena de morte, como foi o caso de Jesus, o julgamento não poderia ser concluído no mesmo dia. No caso de Jesus, resolveram isso no prazo de 12 horas e pouquinho, menos de 24 horas. A tipificação para caracterizar blasfêmia, que era o que eles acusavam Cristo de blasfemar. Cristo deveria pronunciar a palavra Deus. Veja como os sacerdotes eram malignos. Eles trouxeram Jesus, aí olharam para Jesus e perguntaram assim: você diz que é o Filho de Deus? Porque aparece a palavra Deus. Se Jesus usasse a palavra Deus, então seria tipificado como blasfêmia. Então você é o Filho de Deus. Se Jesus dissesse sim, eu sou o Filho de Deus, pronto, usou a palavra Deus, então é blasfêmia, usou o nome de Deus em vão, né? Caifás pergunta: és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus responde, olha a resposta de Jesus: daqui em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Veja a sabedoria nas respostas, né? Ali no meio do fogo cerrado, né? E ele sempre mantendo a coerência, o equilíbrio, a cabeça no lugar, sabendo o que ele queria, quais os passos que deveriam ser dados, o que é que deveria ser respondido, que hora deveria calar. E o veredito, que é o penúltimo ponto. Quando o veredito é unânime pela condenação, e todo mundo foi unânime pela condenação de Cristo, isso resultava em absolvição. Quando era unânime, ele deve ser condenado, então a lei prescrevia que ele deveria ser absolvido. Eles foram unânimes na condenação de Cristo, né? E ainda assim Cristo foi condenado. E por último, a pena. Pena para crimes capitais. O tribunal poderia infligir 4 tipos de pena de morte. O tribunal composto aqui por Anás e Caifás. Eles poderiam condenar Jesus a 4 tipos de morte: lapidação, que era apedrejamento; abrasamento, seria morto queimado, né? Decapitação, arranca a cabeça fora; ou estrangulamento. Qual foi a pena que eles queriam decretar para Jesus? A pena foi de morte, porém o Sinédrio não tinha competência para executá-la. Somente o governador, que era o procurador Pôncio Pilatos na ocasião, é quem tinha o poder, porque queriam que Cristo fosse morto por meio da crucificação. A crucificação não era prevista pela lei mosaica.
Agora veja, a pessoa se diz religiosa, se diz seguidora daqueles preceitos, mas na hora de praticar os preceitos, ela nega os preceitos que diz seguir por causa dos seus próprios interesses. É o seu jogo de interesses. Cuidado, irmão, para você não ser religioso, viu? Porque se você se torna um religioso, é exatamente isso que você vai fazer. Na hora que o seu interesse for confrontado, você nega aqueles princípios que você dizia defender, para defender aquilo que lhe agrada, aquilo que está dentro do seu bel prazer. Foi exatamente o que os fariseus fizeram com Jesus Cristo. Se fossem homens de Deus, se fossem homens fiéis a Deus, eles teriam seguido aquilo que eles diziam defender, aquilo que eles diziam acreditar. Então aqui está a raiz do farisaísmo, aqui está o coração do farisaísmo, da hipocrisia. Aí você dizer que defende uma coisa, que acredita numa coisa, aí quando é na hora, né, que o seu interesse é confrontado, é comprometido, então você joga tudo fora para defender apenas aquilo que lhe interessa. Tá? Vamos às perguntas para essa sessão, para a gente dar um intervalo e depois voltar para a segunda aula. Eu queria mostrar para vocês só um panorama geral do trajeto que foi seguido por Jesus, para depois nós começarmos a entrar na crucificação propriamente dita. Bom, deixa eu ficar aqui, dá para todo mundo ver daí? Tá? Bom, essa área que está fechada aqui com muros, essa área aqui é a área do templo de Salomão. Essa parte rosa é o templo de Salomão. Toda essa parte mais escura é a cidade de Jerusalém como ela era na época de Jesus Cristo. Toda essa área escura aqui. Aqui é o tanque de Siloé, como vocês estão vendo. Né? Aqui o tanque da torre. Tá? Aqui o templo de Salomão. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras e o Jardim do Getsemane. Jesus Cristo ele vai até uma casa, num quarto de primeiro andar, faz a ceia com os discípulos. A ceia não foi uma coisa tão demorada, tão rápida, foi bem demorada. Tá? Jesus serve a ceia. Após a ceia, ele lava os pés dos discípulos. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus agora vem trazer uma sequência de ensinamentos, que são os ensinamentos, né, de Cristo, que eu vou estar passando para vocês por meio das pregações, que eu falei para vocês, a série de mensagens, é essa daqui. Depois ele sai com os discípulos, vai até o Getsemane. No Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. É ali onde ele sua gotas de sangue. Isso é um fenômeno explicado também pela medicina, quando alguém está debaixo de muita pressão, né, está sob muita tensão. Os poros se dilatam de tal maneira que começa a sangrar ali, é o sangue misturado com o suor. É pertinho. É pertinho. É pertinho. Todo esse trajeto aqui, você faz a pé tranquilamente. Você faz a pé tranquilamente. Por exemplo, Jesus é julgado aqui, depois ele vem fazer até a Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia era o quartel-general do exército romano dentro de Jerusalém. É chamado pretório. Né? Então daqui ele sai fazendo esse trajeto até o Gólgota. Você está vendo aqui o círculozinho número 1. Gólgota é a palavra que em hebraico quer dizer o lugar da caveira. Que no local do Gólgota, vizinho ali, dá 160 metros. Bem pertinho. Está o sepulcro.
a tumba onde José de Arimateia pediu para sepultar Jesus Cristo. Então, do local da cruz até a tumba é bem pertinho, são 160 metros. É um trajeto bem curto que você faz. Na verdade, isso aqui fica tudo dentro da mesma área. Era um grande jardim, né? Esse jardim ainda está lá hoje, em Jerusalém, e ele tem as mesmas características que a Bíblia diz que a área onde a tumba de que Jesus foi sepultado tem. As mesmas características. Por isso que os arqueólogos afirmam, né, que com quase certeza aquela tumba que está ali é a tumba de fato onde Jesus Cristo foi sepultado. Porque está dentro de um jardim, era um jardim que pertencia a um homem rico. Dentro dela tem uma cisterna, né? Também tem um local onde se pisava, onde se prensava a uva para fazer o vinho. Então, um local próximo ao Gólgota, tá? Uma tumba escavada na pedra, tá? E curiosamente foi descoberto, você entra na tumba, tem a porta bem pequenininha, você se abaixa assim para entrar nela. Do lado esquerdo assim da porta, bem em cima, você vê na pedra, encravado na pedra, um selo romano que foi encontrado lá nas pedras. Exatamente como a Bíblia diz, que foi posto um selo para vedar a porta da tumba. Um selo que foi posto pelo exército romano. E encontraram lá, né, os restos desse selo na porta. Diga. Aquela grade é exatamente para preservar o local. Porque Jerusalém é uma cidade que já foi invadida, já foi destruída, já foi reconstruída várias vezes. Exato. No passado, os muçulmanos eram donos de Jerusalém. Os mamelucos foram lá com Saladino, invadiram, tomaram conta de Jerusalém. Aí depois é quando vem as cruzadas, né? Os cruzados vêm e tomam Jerusalém. A gente está falando de um contexto aqui de guerra, de conflito, né? Dizem que os cruzados tornaram aquele local um local sagrado, inclusive até alargaram a porta, né, para possibilitar que mais pessoas entrassem quando estavam fazendo peregrinação à Terra Santa. Depois essa porta foi fechada, por isso você vê uns pedacinhos de tijolos, assim, de pedra, fechando a porta de novo da entrada da tumba, né? E aí colocaram aquela grade para preservar o local. Porque todo mundo que chega lá, tem gente que se deixa levar pelo fanatismo religioso. Aí chega naquele local, aí quer mexer, quer tocar, quer ficar beijando, aí enche aquilo ali de saliva. Aí desgasta, né? Aí uma pessoa chega, movido pelo fanatismo religioso, por aquela paixão, né? Tem até uma síndrome, né, que os psicólogos já detectaram, chama Síndrome de Jerusalém. Tem pessoas que, ao viajar para Jerusalém, quando descem em Tel Aviv, que Jerusalém não tem aeroporto, o aeroporto é em Tel Aviv. Quando desce em Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion, quando chega em Jerusalém, já entra num êxtase espiritual, emocional. Isso é um distúrbio emocional. Algumas pessoas até precisam passar por tratamento psicológico, para você ver até que ponto o fanatismo religioso leva a pessoa. Então a pessoa chega ali, aí quer arrancar uma pedra, quer levar um souvenir, uma lembrança do local santo e termina depredando e destruindo o lugar. Então colocaram grades para preservar o local. Não. O local da tumba apontado pelos católicos é outro, né? É a igreja do Santo Sepulcro, que é outro local. Tá bom? Porque assim recebe, né, turistas inteiro. E eu não sei, é claro que muita gente, apesar de ser bem pequeno, eu não sei como é que essas pessoas não refletem sobre isso que está tão claro que esse é o lugar, né? E tudo aponta para esse local. E como é que outras pessoas acreditam que não é aquele lugar, é aquele outro? Porque certamente já ouviram falar. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Existe uma coisa chamada revelação de Deus, né? Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo
e ele consolaria, confortaria corações, ele ensinaria, faria lembrar de todas as coisas. Mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente lê João capítulo 8, Jesus Cristo fala sobre isso, e Jesus Cristo diz: eu estou dizendo com clareza, mas vocês não podem entender o que eu estou dizendo. Então você pode mostrar para as pessoas a prova irrefutável de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas se o Espírito Santo não convencer essas pessoas de que isso é verdade, essas provas não servem de nada. Da mesma forma que, se o Espírito Santo convencer o homem da verdade, ele também não vai precisar de provas para crer. Então, as pessoas, a gente diz assim, usando o argumento que você falou agora, esse conflito, né? A gente diz: as pessoas moram lá em Jerusalém, as pessoas estão vendo essas provas, e as pessoas não creem que Jesus é o Filho de Deus. Muito pior as pessoas que estavam em Jerusalém na época que Jesus estava vivo, que viram Jesus ressuscitar pessoas, que viram Jesus curar cegos, curar coxos, expulsar demônios. As pessoas estavam vendo isso. Pessoas que viram que Jesus ressuscitou. Hoje o que nós vemos é a tumba vazia. As pessoas naquela época viram Jesus pendurado na cruz, viram o corpo de Jesus sendo preparado, colocado dentro da tumba, viram que a porta da tumba estava selada, colocaram guardas na porta da tumba. Depois elas vão lá, os guardas dão testemunho do que aconteceu. E o que é que elas fazem? Elas não creem. Elas chamam pessoas e mais uma vez vão subornar testemunhas falsas para dizer que Jesus não ressuscitou, que o corpo de Jesus foi roubado. E pasmem, essa mentira é crida até hoje em Jerusalém. Ainda hoje, você conversa com judeus dentro de Jerusalém e eles vão dizer: esse tal de Jesus aí não ressuscitou, o corpo dele foi roubado da tumba. Eles defendem isso até hoje. Então, muito pior do que as pessoas que moram em Jerusalém hoje, em Israel, e vivenciam diariamente essas coisas que nós estamos vendo aqui, muito pior os que estavam vivos na época de Cristo e ainda assim não creram. Então a nossa crença, a nossa fé, ela não depende das provas arqueológicas ou o que quer que seja. A nossa fé, a nossa crença é um presente dado por Deus, é um dom de Deus. Efésios 2:8-9. Por isso que Jesus disse: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Entendeu? Diga, Alessandra. Você fala que eles creem que ainda a segunda vinda virá, porque acredito que o povo não foi ressuscitado, foi roubado. Mas isso é porque essa história foi contada ou para se cumprir o que está na palavra também? Essa história foi contada para se cumprir o que está escrito. As duas coisas. Não importa o meio que se utilize, independente do meio que se utilize, ou do argumento que se use, de uma forma ou de outra a Escritura está sendo cumprida. Mesmo com todas essas mudanças que aconteceram nesse local. Foi. Quem puder viajar para Jerusalém, vai passear aqui, vai andar nesse local. Nós iremos aqui. Nós iremos aqui. Não, já tem muita gente procurando, né? Vamos ver depois se dá para a gente organizar uma viagem. Você divide aí parcela, né? Para fazer essa viagem. Bom, mais alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Aí a gente faz
a gente faz a aula aqui hoje, né? E na viagem a gente vai repetindo e acrescentando mais algumas coisas em loco. Chegando em cada local a gente para dar uma aula, né? Para tirar dúvidas, perguntas, para dar um tempo para você orar, para você meditar, para você conhecer o lugar, para você passear, para você, né? Enriquecer seu conhecimento e fortalecer ainda mais sua fé, né? Vamos falar agora sobre o martírio de Jesus Cristo, que se divide em várias sessões. Foram vários momentos de tortura, vários momentos de flagelamento, e a palavra flagelamento aqui eu estou usando no seu sentido literal, para que fosse produzido em Jesus Cristo o máximo de dor e o máximo de sofrimento, né, que alguém poderia suportar, né? Então, o primeiro deles, por exemplo, é a coroação. O momento em que Jesus Cristo é coroado, né, numa atitude de zombaria, de escárnio, né, mas também de martírio. Existe uma discussão ainda hoje entre os botânicos para tentar descobrir qual era o tipo de planta que foi utilizada, né, para confeccionar a coroa de Jesus Cristo. Bom, esse é um debate dos menos importantes, né? Você discutir qual era o tipo de planta. Talvez isso enriqueça o conhecimento bíblico científico, né, mas não vai trazer muita diferença, muita alteração para a nossa fé, a não ser que a gente descubra, por exemplo, que era um tipo de planta chamada olmeiro, ou então essa que eu coloquei aí, chamada espinheiro de Cristo, que são plantas que têm espinhos muito longos, alguns podem chegar a 10, 15 centímetros de comprimento, e que existe um pozinho cobrindo esse espinho, que reveste esse espinho, e que quando esse espinho fura a sua pele, esse pozinho ele causa uma dor, uma inflamação e uma infecção muito grande, tá? Então não é apenas a furada do espinho em si. Eu tenho uma coroa dessas, feita com uma planta chamada olmeiro, e quando eu estava confeccionando a minha coroa de espinho, você tem que fazer isso enquanto a haste está verde, que ela fica flexível, porque depois que ela seca, ela fica muito dura. Inclusive os espinhos ficam parecendo pregos, né? E aí quando eu estava fazendo, eu furei meu dedo várias vezes. Não tem como não furar, o espinho ele é muito fino, né? E eu passei alguns dias com os dedos todos inflamados, né? A furada inflamou e doeu muito. Então você imagina, né, que um espinho desse pegando, por exemplo, numa junta, corre o risco de aleijar a sua junta. Então essa coroa foi posta na cabeça de Jesus, e segundo a Sagrada Escritura, ela não foi colocada de uma maneira suave, ela não foi apenas posta, ela foi colocada na cabeça de Jesus, e o soldado pegou um pedaço de pau e bateu no crânio de Cristo, para que esses espinhos entrassem. Então nós temos nessa região uma área muito irrigada, é uma área com muitos vasos sanguíneos, então por conta do cérebro, né? É uma área muito irrigada. Você imagina que Cristo perdeu muito sangue só nesse ato aqui da sua coroação. Isso eu estou falando da dor física. Aliada à dor física, né, que vem o soldado colocando a coroa dessa na sua cabeça, há alguns estudiosos que defendem que não foi apenas uma coroa circular como essa, mas talvez existe a probabilidade de terem feito um capacete como esse aqui, né? Isso ainda tem sido discutido, não se sabe ao certo, né? Tradicionalmente acredita-se numa coroa circular como essa, né? De uma forma ou de outra foi posta a coroa, né? Foi batido na cabeça dele com um pedaço de pau para que aqueles espinhos entrassem, né? Então você tem toda essa área, né, do seu crânio perfurada. Foram perfurações compridas, porque os espinhos não eram pequenos. A coroa já confeccionada, ela já dura, então os espinhos penetraram mesmo. Além da perfuração ser muito profunda,
o sangramento abundante naquela região, a dor provocada por esse pozinho, essa substância que reveste os espinhos, a dor da pancada, das cacetadas, né, no seu crânio, na sua cabeça, e além disso a zombaria, que agora tem as questões emocionais. Os soldados zombando de Cristo: ah, tu não está dizendo que é o rei? Então toma aí a tua coroa, e pondo a coroa nele, batendo e zombando, escarnecendo. Eu preciso lembrar a vocês que quando Jesus Cristo foi preso e ele é levado pelos soldados, a Sagrada Escritura diz que ele foi levado por uma coorte romana. Uma coorte era uma guarnição composta por 100, 120 soldados. Então não foram 3, 4 soldados que ficaram ali com Jesus Cristo espancando Cristo. Ele passou por uma sessão de espancamento, sendo esmurrado, esbufeteado, zombado, espancado por 100, 120 homens. Passou toda a noite nessa zombaria. Após a coroação, ele é levado, coloca-se um manto vermelho sobre ele, a coroa, coloca um pedaço de pau na sua mão, simbolizando o cajado, zombando dele, como se essas fossem as vestimentas reais. A coroa, o seu manto vermelho, o cetro. E agora ele é levado até Pilatos. Pilatos conversa com ele, vê que ele não tem nenhuma culpa, não tem nada que o condenasse, não tem nada que fosse suficiente para condená-lo à morte. E Pilatos pergunta mais uma vez na ocasião se deveria soltar ele ou Barrabás, como era de costume. E escolhe Barrabás. Barrabás era um prisioneiro, um criminoso terrível. E soltaram Barrabás e permaneceram com Jesus. E agora Pilatos envia Jesus Cristo para o açoite, para que após o açoite ele seja enviado à cruz. O açoite ele era executado com esse tipo de chicote, que é chamado flagrum, que era um cabo de madeira com aproximadamente 50 centímetros, com 3 tiras de couro de 50 centímetros cada tira também, onde se punham ali nas tiras pedaços de metal e pedaços de osso pontiagudo. Então, quando o soldado ia flagelar o prisioneiro, como foi o caso de Cristo, ele era preso num tronco como esse aqui, amarrado no tronco, era despido. Muito provavelmente Cristo não ficou aqui com esses tecidos de linho envolvendo, ele ficou realmente completamente nu, em público, de costas. E agora começa a sessão de açoites, como era de costume do exército romano. O açoitamento, o chicoteamento, ele não era feito nessa posição, como a gente está acostumado a ver nos filmes. O soldado pegava o chicote e batia abrindo assim, na lateral, porque como vocês estão vendo aqui, aqui, ó. Então ele batia com o chicote assim, para que as tiras viessem e pregassem, para que os ossos pontiagudos, os pedaços de metal fino, para que eles pegassem na carne. E depois que ele batia assim, e o chicote fazia isso, então ele pegava agora e puxava o chicote, para que o flagrum fosse rasgando, fosse dilacerando a pele. Então esse chicote, ele funcionava como uma espécie de estilete, que ia de fato dilacerando, ia rasgando a pele. Por isso que se diz a palavra flagelar, vem do termo latim flagrum, que era exatamente o que esse chicote fazia. Ele flagelava, ele rasgava, dilacerava a pele. Cristo não recebeu nenhum nem 2 açoites do flagrum. Segundo consta, Cristo deve ter recebido uma sessão de 39 açoites, como normalmente se executava nos prisioneiros.
A pena máxima era de 40 açoites. E aí dizia-se que o último açoite não era dado no prisioneiro, era dado no chão como um ato de misericórdia. Então dava-se 39 açoites no prisioneiro, né? Batendo e rasgando a sua pele e flagelando. Por causa disso, é que alguns estudiosos, alguns médicos forenses, legistas, que têm se especializado na história de Cristo e têm publicado material sobre isso, alguns têm dito que provavelmente depois de uma sessão de flagelamento como essa a que Cristo foi submetido, pedaços de carne foram arrancados de pele. Talvez exista a possibilidade de ter ficado à vista pedaços de costela. Lembre que Cristo não era um homem gordo, ele era um homem acostumado a trabalhar como construtor, ele não era apenas um carpinteiro. A palavra que é utilizada para falar de Cristo é o termo tecton. Tecton não é apenas um carpinteiro, é um construtor. Então era alguém que construía uma casa, né, do zero até deixar a coberta pronta. Então esse era o ofício de Cristo. Era um trabalho duro, árduo, era um trabalho pesado. Né? Então Cristo não era um homem gordo. Né? Cristo era um homem que deveria ter um certo porte físico. As mãos dele deveriam ser calejadas. E isso é evidenciado exatamente no fato de ele ter passado por uma sessão, né, de esmurramento, como ele passou aqui com essa coorte, 120 soldados durante toda a noite, ter recebido uma coroa de espinhos, ter sido esbofeteado como ele foi, vendaram os olhos de Jesus Cristo e começaram a bater nele, dizendo assim: tu não sabe das coisas, então adivinha quem é que está te espancando, adivinha quem é que está te batendo. E faziam isso escarnecendo dele, né? E Cristo já deve ter chegado aqui antes de ser flagelado com o flagrum. Ele já deve ter chegado com o seu rosto todo deformado, cheio de hematomas, com o olho roxo, de tanto espancamento, de tanta pancada, de tanto soco que ele deve ter levado, né? Então ele já chega aqui nesse local fisicamente bem fragilizado, bem debilitado. O seu corpo já tinha sido muito machucado. Aí agora passa por essa sessão de açoites, né? Segundo consta, com 39 açoites executados com o flagrum, que arrancou pedaços de carne, de pele, provavelmente as costelas, algumas partes de costela devem ter ficado à mostra. Então ele deveria ter um certo porte físico para aguentar tudo isso. Então Cristo não era aquele homem magrinho, raquítico, fininho, como alguns pensam, né? Então ele passa por isso aqui, é colocado, quando ele sai daqui, sobre ele de volta a sua capa, a capa vermelha, né? E você imagina o quanto ele já deve ter sangrado aqui. E coloca-se a capa vermelha nas suas costas. E aquela capa agora deve ter grudado na pele com o sangue, né? E o sangue vai secando e grudando aquilo ali tudo. E agora ele é levado para ser crucificado. Na sequência, Cristo é levado até o Gólgota, como eu mostrei para vocês na outra aula, no mapa, né? Ele é levado até o Gólgota. Tradicionalmente, acredita-se que Jesus carregou a cruz, né? Particularmente, eu penso que não, devido a todas as evidências que são apresentadas pela história e pela arqueologia. Nunca, né, se ouviu falar de alguém que tivesse carregado a cruz até o local da crucificação, até mesmo porque os postes, as hastes, né, onde a pessoa era crucificada, ele sempre ficava fixo. Então, na verdade, o que as pessoas carregavam, os condenados carregavam, era apenas o travessão da cruz, que era chamado de patíbulo, ou patibulum, em latim. Então, Cristo, ele carregou, sim, o patíbulo, né,
que era o travessão da cruz. E aí ele carregava isso, um pedaço de madeira que deveria pesar em média 50 quilos. Era uma madeira muito densa, muito pesada. Os cálculos médios que se fazem esse aqui, 50 quilos. Imagine alguém que já estava há quase, há mais de 12 horas, né, apanhando, sem se alimentar, sendo esmurrado, tendo recebido a coroa de espinhos, né, com suas costas, suas costelas, seu peito completamente flagelado, dilacerado, rasgado literalmente. Essa descrição que é apresentada, por exemplo, em Isaías: a sua carne é rasgada, é dilacerada. E agora ele vai carregando o travessão da cruz, ele vai carregando o patíbulo sobre suas costas. Um pedaço de madeira que vai roçando, né, vai ralando de um lado para outro nas suas costas, que já estavam todas rasgadas. Sim. Aí ele cai 3 vezes no meio do caminho. Um homem, ele não é convidado, ele é ordenado a ajudar Jesus Cristo a carregar, né, o patíbulo, a carregar o travessão da cruz. Simão, da cidade de Cirene, daí a expressão Simão Cireneu, né, ajuda Cristo a carregar a cruz. Eu fico imaginando a sensação, né, que esse homem deve ter tido, né, de andar ali ao lado de Cristo, né, escutando Cristo ali ofegante, mas firme, rumando em direção à cruz. Depois Cristo chega no local da crucificação, onde o patíbulo é posto no chão, e ele agora vai ser pregado na cruz. Alguns acreditam que o prego foi posto nas mãos. Segundo os médicos forenses, os médicos legistas, se o cravo fosse posto na palma da mão, com o peso do corpo, rasgaria, né? E aí seu corpo cairia da cruz. Então o local provável onde os cravos foram postos não foi na mão, foi no pulso, né? Aí você diz: mas pastor, a Bíblia não diz que os cravos estavam nas mãos? Diz, é verdade, estava nas mãos, porque a palavra mão em grego compõe a parte que vai daqui até aqui, tá? Não é na palma da mão, é na mão. Então mão em grego é a parte do corpo humano que vai daqui até aqui. Isso é mão em grego. Então o texto em grego diz que os cravos foram postos na mão. Aqui ainda é mão, tá certo? Então os cravos foram postos aqui na mão, que nós conhecemos hoje como pulso, como punho, né? Então foram postos nos 2 pulsos. Ele foi pregado no chão, no patíbulo, e depois o patíbulo é erguido, e ele é erguido junto com o patíbulo para encaixar no travessão da cruz, né? Nessa parte do nosso corpo passa um nervo aqui chamado nervo mediano, tá? É um dos principais nervos responsáveis pelo movimento da mão. Se esse nervo for lesionado, você vai sentir muita dor. Morfina talvez seja a droga mais poderosa aí que é utilizada como anestésico, é a morfina. A morfina não passa a dor que você sente se o nervo mediano for lesionado. E os cravos entraram exatamente aqui no pulso, onde nós temos o nervo mediano. Então, ao passar o cravo aqui nesse local, Cristo perdeu completamente o movimento da mão. Ele não conseguia mais fazer isso. E além da dor insuportável que ele já vinha tendo que carregar, ainda vem a dor, né, de ser pregado na cruz. Os cravos não eram tão finos, eram cravos mais ou menos da espessura do meu dedo polegar, com 12 centímetros de comprimento, né?
não eram cravos redondos, eles eram quadrados. Nós dizemos isso porque já foi encontrado um desses cravos pela arqueologia, inclusive cravado no osso de alguém que foi crucificado. Eu vou mostrar uma foto, uma imagem dele, é o próximo slide, vocês verão. Então era um cravo quadrado, de ferro, né? Então ele passa... Não, eu vou mostrar a foto do que foi encontrado. Então o cravo passa nessa região lesionando. Eu não sei se rompeu por completo, apenas uma parte, ou apenas lesionou, né, o tendão mediano. Então ele perde o movimento da mão e passa a sentir uma dor intensa. Imagine agora Cristo sentindo uma dor intensa que nem a morfina passa nos 2 pulsos, e ainda ter que puxar o corpo que está sendo sustentado por esses pregos no pulso, para falar 7 frases na cruz. Porque a pessoa que era crucificada, ela não conseguia nem sequer respirar. O crucificado morria por asfixia. Alguns registros históricos relatam que pessoas foram crucificadas e ficaram penduradas na cruz durante 3 dias, até morrer. Então a crucificação era um método de tortura e morte prolongada. Você não apenas morria, você morria sentindo o máximo de dor que um ser humano pode suportar. Essa era a crucificação. Então Cristo está lá, para poder respirar, ele teria que puxar o corpo, para respirar ele teria que puxar o corpo, suspendendo sobre os cravos que atravessavam seus pulsos e atravessava também os seus pés. Esse aqui é um dos cravos, um cravo, como eu falei, né, que foi encontrado pela arqueologia, onde você vê aqui o cravo, um pedaço de ferro, atravessado aí um pedaço do osso, o osso do calcanhar, né, e com um pedacinho de madeira ainda aqui. Eles colocavam o cravo com um pedaço de madeira, né, porque esse pedaço de madeira evitava que a pessoa se mexesse muito na cruz e se soltasse da cruz. Então colocava um cravo, um pedaço de madeira, que é para ele não ter como sair de lá, tanto nos pulsos, né, como nos pés. Então nós temos aqui a forma tradicional que se acredita que o cravo atravessou o pé foi essa aqui. Mas provavelmente não foi assim que Cristo foi crucificado. Não foi assim, provavelmente, que os cravos atravessaram seus pés. Ao que tudo indica, segundo as pesquisas que foram feitas, o cravo foi posto assim, na lateral dos seus pés. Então, do jeito que suas mãos foram postas na cruz aqui assim, os seus pés foram colocados de lado da cruz e foi passado os cravos nos seus pés também, um de cada lado, prendendo suas pernas assim, de lado da haste do travessão da cruz. Os romanos não crucificavam os condenados apenas em estruturas como essas aqui, cruzes como tradicionalmente nós conhecemos. Eles poderiam crucificar pessoas em postes, os chamados stips, assim, que aí levavam um patíbulo, que era colocado assim, na forma de cruz, como nós estamos vendo aqui, ou então numa cruz em forma de T, que é conhecido o tal, dessa maneira. E em alguns casos, cruzes que eram feitas em forma de X, como dizem tradicionalmente que André foi crucificado. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Tradicionalmente, acredita-se que Pedro foi condenado à morte por crucificação, mas pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Porque nós acreditamos, nós defendemos que Cristo foi crucificado numa estrutura na forma de uma cruz tradicional, por várias razões. Primeiro, porque esse é o termo que é utilizado no Novo Testamento que mostra isso. Segundo, porque Cristo é colocado sobre a cruz e sobre a sua cabeça é posta uma placa. Então, se Cristo tivesse sido crucificado numa estrutura, na forma de T, não tinha como pendurar a placa aqui em cima. Então teria que ser aqui assim.
E Cristo também não foi colocado numa cruz em forma de poste. Por quê? Porque se fosse na forma de poste, os seus braços teriam que ter ficado assim. E seria apenas um cravo para atravessar os dois pulsos. Mas a Bíblia fala no plural. Os cravos nas suas mãos. Então nas mãos foram postos mais de um cravo. Logo, ele não foi crucificado assim, mas assim, de braços abertos, né, para que fosse posto na cruz. Né? Como eu disse a vocês, a palavra crucificado quer dizer alguém que passa por uma dor excruciante, alguém que é posto na estrutura em forma de cruz, mas a cruz que era utilizada naquela época nem sempre era uma cruz entalhada na madeira, como também normalmente nós acreditamos. Algumas cruzes eram postas em árvores. Eu quero lembrar vocês do texto de Gálatas capítulo 3. Nós lemos esse texto na aula. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a palavra que é utilizada ali em Gálatas, madeiro, não é cruz, é árvore. Então existe a possibilidade de Jesus Cristo ter carregado o patíbulo, como nós já vimos, ter sido levado até o Gólgota, como nós sabemos, mas lá no Gólgota deveriam existir árvores, e esse patíbulo foi colocado numa árvore que já tinha sido cavada, entalhada para encaixar esse patíbulo. Então, ou existia um tronco de madeira lá em cima do Gólgota, ou tinham árvores e a cruz foi colocada numa árvore, o patíbulo foi posto numa árvore, o que alguns acreditam, tá certo? Ainda, né, essa era a estrutura tradicional da cruz, né? A cruz, diferente também do que se pensa, não era uma estrutura alta, era uma estrutura baixa, né? A cruz deveria ser baixinha, né? De tal maneira que o crucificado poderia receber do soldado que estava aqui uma esponja com água para beber. Então, uma estrutura que ficasse ali a 2 no máximo, 2,5 metros do chão, talvez nem isso tudo, né? Então, uma estrutura exatamente como essa que vocês estão vendo aqui. Então, essa, né, é provavelmente a forma correta que foi utilizada na crucificação de Cristo. Uma cruz baixa, em forma realmente de cruz, com a placa em cima colocada, escrita em 3 idiomas, os braços abertos, os cravos com pedaços de madeira atravessados para segurá-lo, fixá-lo na cruz, cravos nos seus pés atravessando nas laterais. Então era posto esse pedacinho de madeira para o crucificado poder sentar nele, né? Por quê? Isso aqui não era para ajudar o crucificado, porque a pessoa que está sofrendo, a tendência dele é procurar um alívio para a sua dor. Então eles colocavam esse pedaço de madeira, a sedécula, né, que era para o crucificado poder sentar ali. Porque se ele sentasse, ele ia poder descansar um pouco, respirar um pouco e demorar um pouco mais para morrer. Então isso aqui não era colocado para ajudar o crucificado. Isso aqui era uma forma de engano. Era para que o crucificado passasse mais tempo na cruz sofrendo mais, para que servisse de exemplo para a população. O que é que iria acontecer com a população caso essa população quisesse se rebelar contra o Império Romano? O crucificado ficava na cruz dessa forma. Tem uma ilustração aqui que ajuda a entender melhor, é essa marrom aqui. Você vê aqui, né, o corpo. Você imagina que você está olhando Jesus de costas e aqui sem a cruz, só para você ver a posição. Como era o movimento que o crucificado tentava fazer. Você vê as linhas em branco aqui, está vendo a cabeça aqui, ó, o braço dobrado aqui. Então o crucificado, ele ficava na cruz nessa posição, né, o corpo pendurado, e aí para respirar ele tinha que puxar, fazer força, puxando o corpo aqui
e empurrando o corpo em cima dos pés que estavam cravados na cruz, né, para poder respirar, né, ofegante ali, cansado, e aí começava a dar cãibra, né, e ele tentava fazer um movimento aqui para tentar aliviar as dores das cãibras, e a carne, o músculo se contraindo, e depois cansava e o corpo cedia, pesava de novo.